Seja bem-vindo, querido professor, a mais uma pré-aula da EBD. É um prazer, é uma alegria estar em sua companhia para mais uma oportunidade a gente falar sobre a Palavra de Deus. Eu sou a professora Josiane Freitas, da Assembleia de Deus de Blumenau. Nós estudamos a revista Maternal e hoje será ministrada a lição de número 11, que você levará para os seus pequeninos na próxima escola bíblica. Vem comigo? Vamos lá então. Vamos começar então pelo título da nossa lição. Um título maravilhoso que é Jesus também orou. Aqui fica a minha dica de título da lição para você apresentar para os seus alunos. É simplesmente um papelão com o EVA, ok? Aqui eu imprimi, normal, tá? Essas imagens é bem tranquilo de achar no Google, você bota lá, desenho de criança orando, e você encontra milhares, tá? E aí coloca o texto no meio e tudo mais. Claro, tudo isso se você achar essa dica interessante para você levar para os seus alunos. Mas é muito importante que as crianças saiam da sua aula levando o título na cabecinha delas, para elas entenderem que Jesus nos deu exemplo em tudo, inclusive em oração. Depois, nós temos o momento do para guardar no coração. Aqui eu cometi um pequeno deslize. Ao invés de escrever no meu recurso o para guardar no coração, que seria ali 1 Tessalonicenses 5,17, né? Que é orem sempre, eu acabei repetindo o nosso título. Foi um deslize na hora que eu escrevi e eu acabei só percebendo isso quando eu cheguei aqui no estúdio. Mas a ideia é simples e é a ideia que você vai levar para sua sala de aula, tá? Aqui tem 2 palmas de mão. Como que eu fiz essa palma de mão? Com a minha mão mesmo. Coloquei no EVA, circulei, juntei as duas, tá? E coloquei o papel. Veja, se você achar uma boa ideia, são 2 mãos que unidas trazem a ideia do para guardar no coração, do versículo bíblico, ok? Você pode estar fazendo com a sua mão ou com a mão do seu filho, com a mão dos seus aluninhos, enfim. Espero que você goste. Depois, nós temos também um momento muito importante da nossa aula, que é a oferta seguida do louvor. E eu te trouxe uma dica de louvor. Aqui está o meu amigo que vai louvar com a gente. Esse Jesus aqui, ele é um Jesus não muito difícil de confeccionar, como você pode ver, ele é em EVA. Atrás, deixa eu mostrar para você. Ó, aqui tem um papelão mais grosso, tá? Para dar sustentação à cabeça dele. E o restante do corpo é em feltro, ó. E aí você pode confeccionar e vestir o Jesus para louvar com os seus alunos. E aqui na mão também tem um elástico, ó, para que ele faça os gestos, ok? Eu não posso encostar ele no meu corpo porque vai atrapalhar o microfone, mas eu acredito que você entendeu o recado. Você faz um Jesus, veste, para convidar os alunos a louvar. Você pode fazer aquele suspense. Olha, alunos, hoje um amigo vai louvar com a gente. Quem é esse amigo? Faça todo aquele suspense, deixa suas crianças curiosas. E a canção que eu queria propor é aquela que diz o telefone do céu. O telefone do céu é a oração. Aí você junta as mãozinhas. O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez, diz que 2 ou 3. E se não atender, diz que outra vez. Fica a minha dica de louvor. Se você não quiser confeccionar o Jesus, você pode também confeccionar o telefone ou levar um telefone de verdade para sua sala de aula. Enfim, use a sua criatividade. Vamos lá. Depois do momento do louvor, eu preparei para você um quadro com dicas de como orar. Para a gente explicar para a nossa criança que a gente pode falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora. Por exemplo, a criança pode orar quando estiver brincando. A criança deve orar antes das refeições. Aí tudo você faz uma aplicação. Por que orar antes da refeição? Porque nós precisamos ser gratos a Deus pela nossa comidinha, não é mesmo? A criança
tem que orar antes de dormir, orar em família, e aí você pode encher, você pode colocar orando na igreja, orando ao ir para a escola, orando na escola, encha com dicas de momentos em que a gente deve falar com Deus, em que a gente pode buscar a Deus, para a gente não criar na cabeça da criança aquele conceito de que orar é só na igreja, ou orar é só de joelhos. Não, Deus está com os seus ouvidos abertos para nos ouvir, né? E assim que a sua criança estiver passando por um momento de dificuldade, ela vai lembrar dessas imagens, que qualquer momento, qualquer circunstância, ela pode falar com Deus, que Deus irá ouvi-la. Você já deve saber, a nossa lição ela vai falar sobre o Pai Nosso, certo? O Pai Nosso foi uma oração que Jesus ensinou e você vai começar fazendo esse tipo de abordagem. Você mostra o quadro sobre como orar e diz que Jesus, certo dia, ensinou uma linda oração. Nessa oração, a gente não deve ficar repetindo. Explique isso, é muito importante. Sim, a criança pode orar o Pai Nosso na escola ou onde ela estiver, não é errado. Mas o que a gente vai trabalhar hoje na cabeça das crianças é que o Pai Nosso não é para ser uma coisa repetida, sem consciência do que se está dizendo. Então, para isso, a minha dica, professor, é que a gente trabalhe os conceitos do Pai Nosso, tá? Os atributos de Deus dentro da oração do Pai Nosso. Então, a primeira coisa, a oração começa com Pai Nosso que estás no céu. Aqui você prepara uma ficha, tá? Usei um papel um pouco mais rígido e escrevi Deus Pai. Então, a primeira coisa que a criança precisa ter em sua consciência é que Deus é Pai. Um pai bom. Por quê? Porque talvez a sua criança não tenha uma boa referência de pai. Então a gente precisa trabalhar que Deus é pai, mas ele é um pai amoroso, ele é um pai zeloso, ele é um pai que cuida, ele é um pai que protege, ele é um pai que mima. Entendeu? Trabalhe o conceito de Deus Pai, ou seja, nós, eu, você, seus alunos, precisamos orar sabendo que Deus é Pai. O que Pai traz? Pai traz conceito de segurança. Pai traz conceito de alguém que te protege, né? É esse o dever do pai dentro de um lar. A gente sabe que a realidade muitas vezes não é essa. Você conhece a realidade de alguns dos seus alunos. Mas o que a gente precisa é trabalhar o conceito correto, que Deus é um pai amoroso, um pai gentil. Então a primeira coisa ao orar é saber, eu estou falando com quem? Com um general, com um chefe? Não, eu estou falando com o meu Pai, certo? Então você vai trabalhando os conceitos que a gente aprende, que a gente tem que saber ao orar. Segunda coisa que eu preciso saber, ter em mente ao orar, que Deus é santo, porque seguido a oração diz, santificado seja o vosso nome. Então, se Deus é santo, eu preciso ser santo também. Eu preciso me afastar do pecado, eu preciso me limpar diariamente do pecado. Através da oração, através do arrependimento. Então, a gente vai trabalhar aqui o conceito da santidade de Deus. Deus é Pai e Ele é um Pai santo, ou seja, Ele não é perverso, Ele não é ruim, Ele é bom. E você vai trabalhando. O terceiro conceito, Deus Rei. Por quê? Porque a oração diz, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, Deus é Rei. Deus é Pai, Deus é Santo e Deus é Rei. O que isso tem a ver com a minha vida, tia? Isso quer dizer que o reinar de Deus deve ser na nossa vida. E o que significa o reinar de Deus? Significa que eu devo fazer aquilo que Ele quer. Significa que eu devo viver de acordo com a vontade dEle. Se Ele reina em mim, se Ele habita em mim, Ele é o Rei do centro do meu coração, então eu preciso me submeter à sua vontade. E aí você trabalha na cabeça da criança que Deus cuida de nós, que Deus sabe o que é melhor para nós, ok? O reinar de Deus é isso, é a vontade de Deus na minha vida. Eu não me mando mais, eu não me governo mais, é o reinar de Deus. Próximo conceito, a soberania de Deus. Vai seguindo a oração, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é, que a vontade de Deus é a correta. Que Deus sabe o que é certo. Que Deus sabe o que é melhor. E você trabalha a soberania de Deus, o poder de Deus.
que Deus é único, que Deus é justo. Próximo conceito que eu retiro da oração do Pai Nosso, que Deus é cuidador. Porque ali fala, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que lembra pão para você? Só comida? Pão lembra cuidado, pão lembra zelo, pão lembra afetividade. Então aqui a gente vai trabalhar que Deus é um Deus cuidador. Deus é um Deus que cuida dos seus filhos, mas a gente precisa ter Ele no nosso coração, né? Aí você faz toda aquela aplicação, Jesus já convidou Jesus para entrar no seu coração, Jesus quer cuidar de você e tudo mais. Você apresenta Deus como um Deus cuidador. Aí você vai apresentar Deus também como um Deus poderoso. Como um Deus poderoso, né? Ele nos livra do mal, porque a oração diz, nos livra do mal. Né? A oração diz, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Também tem a questão do perdão. Deus é poderoso, Ele pode qualquer coisa, Ele pode suprir as nossas necessidades, certo? Você observou, eu fiz tudo em papel colorido, tá? Ó, fiz tudo em papel colorido para chamar mais atenção da criança. E aí o último também tem o conceito do Deus que livra. O livramento que Ele nos dá, o livramento do mal, da tentação, dos acidentes. Fale para as crianças dos acidentes que acontecem no trânsito, das crianças doentes, vamos orar por elas. Fale, Deus está te dando saúde, Deus está te dando vida, Deus tem te protegido. Faça ela entender que é Deus quem dá as bênçãos diárias, é Deus que nos guarda todos os dias de todo mal. Então, a minha dica é essa, professor, que você faça uma aplicação. Na aula de hoje, eu sugiro que você invista muito pesado na aplicação. Por quê? Porque nós vivemos um momento em que cristãos não sabem orar. Muitas orações, elas não são respondidas, porque são feitas da maneira errada. As pessoas não oram tendo consciência que estão falando com o Pai. Elas oram com resistência, com afastamento, como se estivesse falando com alguém muito distante, não com o seu Criador. As pessoas não oram pensando no coletivo. Uma das maiores lições que eu tiro do Pai Nosso, e você precisa levar isso para a sala de aula, é a questão da pluralidade. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração coletiva, não é uma pessoa pensando só nela. Por isso é o pão nosso. Por isso é perdoa as nossas dívidas. Então leve para a sua sala de aula a ideia de que quando eu oro, eu preciso pensar no próximo. Eu não posso orar só pelas minhas necessidades. Eu não posso orar só pelos meus problemas. Eu preciso lembrar dos meus irmãos. Esse é o verdadeiro conceito. Essa é a verdadeira essência. É o todos. É a unidade. Ok? Eu trouxe também algumas dicas de leitura, tá? Eu acho muito legal, se você estiver em casa, ou você pode procurar em algum lugar que venda revistas usadas, livros usados, algum material assim para você levar para sua sala de aula. Eu tinha esses em casa. O título é Falando com o Papai do Céu. Aí vão ter temas, por exemplo, aqui é Falando com o Papai do Céu sobre amizade. Aqui é Falando com o Papai do Céu sobre amor. Falando com o Papai do Céu sobre enfermidade. Falando com o Papai do Céu sobre paz. Deixa eu ler sobre enfermidade com você. Papai amoroso, por favor, cuide de mim. Eu não estou bem, estou com muita dor. Por favor, faça com que eu me sinta melhor. Ajude o seu mundo, Deus Pai. Pessoas estão sofrendo, a gente que perdeu suas casas, suas famílias, algumas pessoas estão passando fome e outras sentindo dor ou morrendo. Por favor, conforte e ajude cada uma delas e ajude-nos a compartilhar o nosso dinheiro, a nossa comida, o nosso amor, as nossas orações para ajudá-las em suas necessidades. Então aqui são dicas de leitura. Eu acho legal, no final, faça uma roda de conversa e leia trechos de algum livro que fale de oração. Isso é importante. No final, deixa os alunos pegar o livro na mão, eles não sabem ler, mas deixa eles folhear, deixa eles se sentirem importantes, professor. Leve leitura para a sala de aula. Eles precisam ter contato com o livro. A gente precisa formar cristãos dedicados à leitura, dedicados ao ensino, à pesquisa, enfim. Fica a minha dica para essa aula. Leve livros que falem do tema oração, certo?
Uma outra coisa que eu queria trazer de dica para você, tá? O Espírito Santo ministrou isso no meu coração ontem à noite. Eu trouxe aqui a bandeira do nosso lindo país verde e amarelo. O que eu queria pedir? O que eu queria propor? Isso não vai ser só uma dica, professor. Eu queria te convidar. Eu queria lançar um desafio. Eu nunca fiz isso aqui nas nossas pré-aulas. Eu queria lançar um desafio. Você pode imprimir a bandeira do Brasil, tá? Essa eu tinha em casa para as minhas apresentações na igreja com as crianças, mas enfim, isso é o de menos, certo? Mas eu queria te desafiar a levar uma bandeira do Brasil para a sala de aula, seja impressa, seja de tecido, ok? Seja de desenho. Leve a bandeira do Brasil. E eu queria convidar você e os seus alunos para no final da sua aula fazerem um momento de intercessão. Vocês vão colocar a bandeira no chão, vocês vão se ajoelhar em volta, tá? E vocês vão fazer um momento de clamor pela nossa nação, pelas crianças da nossa nação, pelas famílias da nossa nação. A gente precisa despertar as pessoas a serem patriotas. A gente precisa despertar as pessoas a orar pelo nosso governo, a orar para que o Senhor nos traga paz, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor dê força, para que o Senhor cuide da nossa nação. Para isso precisa de gente orando, para isso precisa de gente buscando. E nós estamos vivendo um momento bastante decisivo. Você há de concordar comigo. Nós precisamos, por exemplo, professor, orar com fé, com afinco, para que coisas como, por exemplo, o aborto nunca venham ser realidade. Nunca venham acontecer no nosso país. A gente sabe que acontece de forma clandestina, mas nós temos que orar para o Senhor alcançar essas pessoas. Então, faça um momento de intercessão. Faça um momento de crianças, agora nós vamos orar pelo nosso país. Vocês sabem o nome do nosso país? Eles vão dizer, é Brasil. Então nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos orar para que o Senhor cuide das crianças. Aquelas que estão passando fome, aquelas que estão nos orfanatos, aquelas crianças que estão sofrendo violência doméstica. É tanta notícia triste de criança sendo agredida. Professor, não é uma dica, é um desafio. Vamos fazer isso na nossa próxima aula? Vamos fazer um clamor usando as crianças. Nós vamos pôr as crianças para orar pela nossa nação, para que haja resultado, para que Deus lidere a nossa nação. Porque como eu já li essa semana, o Estado pode ser laico, mas a maioria é cristã. A maioria acredita num Deus forte, poderoso, que tem princípios, que tem valores, certo? Então, dessa forma, leve para a sua sala de aula, leve um clamor. E eu queria te ensinar também algo para você fazer antes de orar, tá? Para você falar e as crianças repetir e você transformar isso de fazer algo corriqueiro na sua sala de aula, né? Então você vai fazer, meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Tudo isso para quê? Para criar um momento de respeito, de silêncio, de calma, de paz na hora de orar. Que orar é falar com Deus, então não pode ser de qualquer maneira, né? Então, por isso, faça esse momento, cria esse hábito de fazer um momento de calma, um momento de preparação para a gente falar com aquele que é mais importante. Amém? Eu espero do fundo do coração ter contribuído com você. Professor, você é bênção. Professor, você é um semeador. Você é uma pessoa que o Senhor levantou para sarar essa nação. O seu trabalho não é pouco. Ainda que você tenha 2 alunos na sua sala de aula, você está lidando com as mais importantes do mundo. Você está semeando no coração de alguém que pode vir a se tornar um grande ganhador de almas. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi alguns anos atrás. Certa vez um pregador pregou num grande evento, se preparou, jejuou, se consagrou, estudou, e no fim ele ficou frustrado porque no momento do apelo apenas um menino aceitou a Jesus como seu salvador. Um menino foi para frente e aceitou a Jesus. E aquele pregador ficou frustrado. Mas depois de muitos anos, né, a história conta, como eu ouvi, que aquele menino tornou-se o grande pastor Billy Graham. Então, divida o que você tem, porque Deus pode multiplicar, Deus irá multiplicar. Não desista. Quero te agradecer por ficar comigo. Ore por este projeto que nós realizamos dessas videoaulas. Ore por todos os envolvidos. Deus com certeza está na direção de tudo isso. Eu justifico, tive que me ausentar algumas aulas por causa do grande Congresso Kids que teve aqui em Blumenau.
Quando o vídeo for ao ar, eu vou colocar nos comentários um trecho do que foi o grande Congresso Kids aqui de Blumenau, para você ir lá ver, orar pelo nosso trabalho, orar pela nossa liderança, porque nós queremos ganhar as crianças dessa cidade. Nós queremos ganhar as crianças do Brasil, porque elas são de Jesus. Um beijo, foi uma alegria, Deus te abençoe, até a próxima aula.